Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como calcular a energia de estabilização do campo cristalino e também como fazer o diagrama, como montar o diagrama de orbitais para complexos, especificamente octaédricos, tá? A aula de hoje é sobre os orbitais para complexos octaédricos. Então, já se inscreve no canal e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, como é que a gente monta esses orbitais, né? Esses diagramas? A gente tem que partir do princípio de que os complexos eles são formados, geralmente, na grande maioria das vezes, por metais de transição. E todo metal de transição ele tem uma característica em comum, que é o uso dos orbitais 3D. Né? Então, cada um desses orbitais aqui são orbitais D. Né? E os orbitais D eles têm um conjunto, né? Um grupo de 5 orbitaizinhos. Né? Então, é a partir disso aqui que nós iremos montar o nosso diagrama. Né? E a gente parte do pressuposto também, de acordo com a teoria do campo cristalino, que cada um desses orbitais aqui são degenerados. Né? Eu vou escrever aqui para vocês. Eles possuem uma degenerescência. Né? Eu vou chamar aqui degenerados. Vamos lá. Né? Ou seja, eles são degenerados. Isso quer dizer que eles têm a mesma energia. Então, o elétron que eu colocar nesse primeiro orbital D e o que eu colocar nesse último orbital D aqui, eles terão a mesma energia. Porém, para que ocorra a formação do campo cristalino, eu preciso, então, fazer algo, que é romper essa degenerescência. Ou seja, quando o elétron se aproximar destes orbitais aqui, ó, eu vou quebrar essa degenerescência, fazendo com que cada um desses orbitais tenham agora energias diferentes. E aí vai acontecer o que eu chamo de desdobramento do campo. Né? Ou seja, quando eu faço essas duas setinhas aqui, uma para cima e uma para baixo, basicamente estou representando aqui a quebra dessa degenerescência. E aí eu vou formar agora 3 orbitais de baixa energia, que a gente chama de T2G. Né? Eu vou explicar o que significa esse parâmetro T2G aqui numa próxima aula, não é o meu foco aqui hoje. Mas o que vocês precisam entender é que esse grupo de 3 orbitais aqui são orbitais T2G, tá? De mais baixa energia, no caso para complexos octaédricos. E aqui em cima eu formo 2 orbitais, que a gente chama de orbitais EG de mais alta energia. Né? E essa informação ela é muito importante para a gente determinar a energia de estabilização do campo, certo? Aí aqui nós teremos novamente 5 orbitais, que inicialmente eles seriam degenerados também. 1, 2, 3, Pronto, então montamos o nosso diagrama, certo? Agora, para ilustrar melhor, eu vou pegar aqui um metal, que é, por exemplo, vamos trabalhar aqui com cobalto. Né? O cobalto, ele tem aqui já é uma outra coisa que nós precisamos observar para poder fazer a distribuição eletrônica aqui nesses orbitais T2G e EG. Né? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a configuração eletrônica do metal. Para isso, a gente precisa saber, então, primeiro, o número atômico. O número atômico do cobalto é 27. E o que a gente vai usar? A gente vai usar os elétrons de valência desse metal. Né? Então, a configuração eletrônica do cobalto, né? Eu vou usar aqui apenas os elétrons de valência, que é D7, 3s2, certo? Essa aqui é a configuração eletrônica de valência do cobalto, certo? Mas vamos supor que eu esteja trabalhando aqui, né, para este complexo, eu vou montar um complexo onde o cobalto ele é do tipo 3+, certo? Então pronto, nós temos um cobalto 3+. Com isso, o que vai acontecer? Aqui, nesses meus orbitais de valência aqui, eu vou perder esses 2 elétrons do subnível S e vou perder aqui um elétron desse subnível D. Nesse contexto, então, eu vou ter agora
que o meu cobalto 3+, ele é um metal do tipo D6, ou seja, a configuração eletrônica dele é D6, né? Aqui no caso do nosso íon cobalto 3+. Então, esse complexo aqui, ou melhor, esse metal aqui, quando ele formar um complexo, ele vai ter que ter, então, 6 ligantes coordenados a ele, né? Então, eu posso até dar um exemplo aqui para vocês. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a gente tem aqui o cobalto. Basicamente, o que vai acontecer é, todos os ligantes, eles vão vir aqui, ó. Nós teremos aqui um ligante aqui, outro ligante aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Então, esse aqui, ó, é o nosso complexo, certo? É o que ele vai formar, certo? Ou seja, o que, é que vai acontecer? Cada um desses ligantes aqui, eles vão vir se aproximar aqui desses orbitais e eu vou distribuir eles de forma que eu tenha exatamente 6 elétrons ao longo desses dois grupos de orbitais aqui, T2G e EG. Né? Aí, como que eu vou agora preencher o meu diagrama? Primeiramente, o que, que a gente faz? A gente pega, vou colocar aqui uma cor diferente, a gente preenche aqui, ó, cada um dos orbitais. Inicialmente eu vou preencher esses orbitais D aqui com os orbitais, com os elétrons, levando em consideração o cobalto ainda no estado fundamental, né? Ou seja, sem eu ter perdido nenhum elétron, sem eu ter formado nenhum complexo ainda. Né? Então, para isso eu preciso colocar aqui a quantidade total de elétrons que eu vou ter. Então, eu tenho 1, 2, 3, aqui, 4, 5. Né? Então, essa aqui é a quantidade de elétrons que eu tenho, mas eu tenho que levar em conta que eu vou ter aqui, ao todo, eu vou ter isso aqui. Então, eu preciso colocar aqui. Eu vou ter, então, um elétron desemparelhado, certo? Ou mesmo eu vou ter aqui, ó. Na verdade, aqui acontece o seguinte, quando eu coloco os elétrons aqui nesses orbitais, aqui vai ocorrer, né, a quebra da degenerescência, então aqui eu preencho de acordo com não é de acordo com o estado fundamental, é de acordo com o metal, com o íon mesmo, perdoe-me. Né? Então aqui eu vou ter um elétron emparelhado e todos os outros desemparelhados, né? Configurando aí, dando aí um caráter extremamente paramagnético, né, para esse composto, né, para esse complexo aqui. Então, agora, o que importa para a gente é distribuir esses elétrons ao redor aqui desses orbitais T2G e EG. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Se eu tenho D6, então eu vou pegar aqui, eu vou colocar 1, 2, 3. Aí vem e coloca aqui, ó, 4, 5, 6. Porque se ele é um composto com elevado paramagnetismo, então eu vou ter aqui que esse complexo aqui, ó, ele tem, então nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons no subnível de mais baixa energia e 2 elétrons no subnível de mais alta energia. E a partir disso aqui, eu consigo calcular, então, a minha a energia de estabilização do campo cristalino, né? Então, vamos aqui fazer esse cálculo. Como que a gente calcula, então, a energia de estabilização, né? Vamos colocar aqui energia de estabilização do campo cristalino. Basicamente, a energia de estabilização do campo cristalino, ela leva em consideração a quantidade de elétrons que eu tenho no subnível T2G, né? A gente pode observar aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4 elétrons. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, a gente vai multiplicar esse valor 0,4 vezes a quantidade de elétrons que eu tenho no subnível T2G, que é 4, e faço isso menos 0,6 vezes a quantidade de elétrons que eu tenho no EG, que é 2. Né? Então aqui eu vou multiplicar esse valor aqui por 2. Né? Então é assim que a gente determina a energia de estabilização
do campo cristalino. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o número de elétrons de T2G, né? Então, esse aqui é o T2G, e pegar o número de elétrons que temos em EG, né? Vamos aqui só fazer um cálculo rápido, fazer aqui um cálculo rapidinho. É um cálculo bem simples, tranquilo. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui, depois de um pequeno cálculo, que o resultado é menos 2. Esse menos 2 aqui ele tem um significado, tá? Isso aqui significa dizer, olha só, quanto menor for o valor da energia de estabilização do campo cristalino, mais estável é o complexo, né? Nesse caso aqui, como nós temos um valor negativo, né? No caso, quanto maior o valor, mais estável ele é. Nesse caso aqui, ele é negativo. Então, nós temos um complexo que ele não é tão estável assim, certo? Então, esse foi o exemplo que eu mostrei. Porém, para este mesmo diagrama aqui, nós podemos ter uma situação um pouco diferente, né? Nós podemos ter isso aqui também, ó, porque existem duas possibilidades. Além dessa aqui, né, porque o complexo ele pode ser paramagnético, assim como ele pode ser diamagnético também, né? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Eu posso também, ao invés de colocar esses elétrons aqui em cima, eu posso colocar, né, eu posso aqui tirar eles dois aqui e emparelhar todos os elétrons. Olha só. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todos os elétrons desse metal aqui estão no subnível de mais baixa energia, certo? E aí, nesse caso, a ESC ela já vai mudar, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer 0,4 vezes 6 menos 0,6 vezes 0, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum elétron no subnível EG aqui, nos orbitais EG, perdão. Né? Então, basicamente, a gente vai ter aqui 2,4. E aí você pode perceber que se eu emparelho todos os elétrons aqui no subnível de mais baixa energia, o valor é maior. Né? Então, esse composto aqui ele é mais estável, né? Ou seja, se eu pegar, se eu emparelhar todos os elétrons, eu tenho um composto aqui, que nesse caso aqui, ele é diamagnético. Né? Ou seja, o que é diamagnético? São todos aqueles compostos que possuem todos os elétrons emparelhados. Né? Então, ele é mais estável, porque eu tenho um valor maior para a energia de estabilização do campo cristalino. E existe uma coisa que nos ajuda a explicar isso. Né? Que seria o quê? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Né? Então, vocês perceberam aí que no paramagnético a energia de estabilização é menor e no diamagnético a energia de estabilização é maior. Tá, mas o que explica essas duas possibilidades? Né? Se você perceber, na primeira possibilidade a gente tinha isso aqui, né? Olha só, a gente tinha aqui dois elétrons aqui em cima no EG e aqui tinha um emparelhado, certo? Esse aqui é paramagnético. Não, temos aqui o paramagnético, certo? Então vamos chamar esse aqui de A. Agora, nesse aqui que é o B, a gente vai ter uma diferençazinha. Ou seja, eu posso simplesmente ter a opção de emparelhar
todos os elétrons. Nossa, que coisa, mano. Pera aí. Então, eu posso emparelhar todos os meus elétrons aqui, certo? E aí eu vou ter um complexo diamagnético. Pronto. O que acontece aqui? Bom, como vocês viram, a energia de estabilização aqui, ela era menor. Né? Então, eu vou só repetir aqui o que eu já coloquei ali. Aqui deu um valor negativo. Já aqui, o que nós temos é o seguinte, olha só, um valor muito maior, né? E o que acontece? Bom, existe uma coisa que a gente chama de delta octaédrico, ou a gente pode chamar isso também de parâmetro 10dq, é a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar aqui 10, é o parâmetro 10dq. E esse delta octaédrico aqui, ele nada mais é que a magnitude do complexo, né? Então, voltando aqui em cima, quando a gente tem o desdobramento, né, desses orbitais, o que acontece aqui? Ó? A gente tem um intervalo de energia que é gasto para eu poder emparelhar ou desemparelhar esses elétrons. Né? Então, aqui, vou ilustrar para vocês melhor aqui. Olha só, o que vai acontecer aqui exatamente? Aqui nós vamos ter uma alta diferença de energia. Né? Então, esse valor de delta octaédrico aqui, ó, ele vai ser muito alto, então eu vou ter um alto gasto energético, certo? Ou seja, o que vai acontecer? Como o gasto de energia para emparelhar esses elétrons aqui é muito alto, então eu vou preferir aqui que ele fique desemparelhado. Né? É por isso que nós temos um complexo paramagnético nesse caso. Já aqui, esse valor de delta octaédrico, e repare, delta octaédrico não é a energia de estabilização, tá? O delta octaédrico ele é um parâmetro que nos permite saber o quanto de energia que foi gasto para emparelhar ou desemparelhar esses elétrons, né? Que é o que a gente chama de EP, energia de emparelhamento ou energia de pareamento, que nos permite saber o quanto de energia que eu vou gastar para emparelhar ou desemparelhar. Às vezes, é mais preferível eu desemparelhar os elétrons para que não haja tanto gasto de energia, certo? Aí, por exemplo, a energia de estabilização aqui é menor, por quê? Porque o gasto de energia é maior aqui do que em relação aqui. Já no diamagnético, o que acontece? Eu vou conseguir emparelhar esses elétrons com mais facilidade, porque para desemparelhar, ou seja, se eu quiser colocar elétrons aqui em cima, eu vou ter um gasto energético muito maior. Que aí o que acontece? Quando nós temos que a energia para emparelhar o elétron, ela é, perdoe-me pela zoada, tem uma galera ali fazendo zoada ali. Olha só, quando essa energia de emparelhamento ela é menor que o delta octaédrico, ou seja, a energia necessária para emparelhar o elétron é menor que esse parâmetro, essa magnitude aqui, então o que acontece? Eu vou ter um complexo, né, que nesse caso aqui ele é paramagnético. Perdão, ele é diamagnético, certo? Ele é diamagnético porque se a energia para emparelhar ela é pequena, então eu vou simplesmente deixar ele emparelhado, eu vou conseguir emparelhar ele, ou seja, ele vai ser diamagnético. Portanto, aí a energia de estabilização vai ser maior, certo? Agora, se essa energia de emparelhamento ela for maior que o delta octaédrico, ou seja, se eu vou ter um gasto de energia muito grande para emparelhar, então eu deixo ele desemparelhado. Então aqui nós temos paramagnetismo, certo? E aqui nós temos diamagnetismo.
certo? Então, esses parâmetros aqui eles são muito importantes para a gente definir essas questões de estabilidade, né? Porque na química, o que a gente busca quando a gente fala de estabilidade? A gente busca menos gasto de energia. Estabilidade nada mais é que isso. Menos gasto energético. Quanto menos energia eu gastar, melhor, né? Ou seja, eu vou ter uma estabilidade muito maior do que se eu tiver um gasto de energia mais elevado. Entendido? Então, só recapitulando, como que nós fazemos para construir esse diagrama? Nós pegamos aqui os orbitais de cada os orbitais D, preenchemos de acordo com a configuração eletrônica do íon, né? Então aqui nós temos 6 elétrons. Esses orbitais aqui são orbitais degenerados, então quando os elétrons se aproximam dele, ele vai quebrar essa degenerescência, que é o que a gente chama de desdobramento do campo, então a gente desdobra ele, produzindo outros dois grupos de orbitais com energias diferentes, né? Isso basicamente resume o que é a teoria do campo cristalino, né? Porque o campo cristalino ele é formado a partir dessa quebra de degenerescência que eu tenho quando os elétrons se aproximam dos orbitais D, né? A partir disso, eu tenho duas possibilidades no caso de um complexo octaédrico, né? Que ele pode ser tanto diamagnético quanto paramagnético, e tudo isso vai depender de quê? Da energia de emparelhamento. Isso aqui é um ponto muito importante. Então, quanto mais energia eu tenho, eu prefiro então ter que os elétrons fiquem desemparelhados, né? Porque se eu tenho muito gasto energético para emparelhar, eu, eu não quero gastar essa quantidade de energia, então eu vou desemparelhar. Do contrário, se nós temos uma energia menor, então nós podemos então emparelhar todos os elétrons nos orbitais, nos três primeiros orbitais de mais baixa energia. Porque a ideia é justamente isso, é você usar sempre os orbitais de mais baixa energia. Aí dependendo de cada metal, de cada configuração eletrônica, às vezes, claro, nós vamos ter obrigatoriamente que ter elétrons aqui em cima, como por exemplo o cobre, por exemplo, que ele é D10 ou D9, dificilmente a gente vai ter os elétrons dele todos emparelhados bonitinhos. Né? Por quê? Porque a química dele, a configuração dele é diferente. Né? Então, se você entendeu esse vídeo aqui, eu vou trazer mais vídeos falando sobre a teoria do campo cristalino. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Então, pessoal, é isso. Valeu. Até a próxima.